criação da congregação começou ali na Arce 15, pelo ano de 92. O primeiro culto ele foi dirigido na casa do irmão José Carlos, e lá estavam presentes o irmão José Leandro, a irmã Graça, o irmão José Carlos saudoso, o pastor Zacarias e o irmão Ademar, e também a minha pessoa. E dali depois o irmão Zacarias alugou um terreno em frente à serralheria dele e começamos a congregar ali. Chegamos a passar até um Natal naquela congregação muito humilde, muito pequena, mas em que em todos os cultos sempre sentíamos a presença de Deus junto conosco. Depois de lá, era um lote que realmente não era próprio, aí houve uma invasão ao lado do Palacinho, e aí o presidente lá da quadra me doou um lote, mudamos para lá. Começamos a construir a congregação Nova Jerusalém. Aí a irmã Edileuza deu suporte na casa dela, a irmã Maria Pereira também nos ajudou, mas o irmão Rossi, o irmão Robson, o irmão Valtim, o irmão Maurício, o irmão Paulo Pereira. Construímos uma igreja de aproximadamente 13 metros por 10 e congregamos lá um bom tempo. Esta porta foi aberta por Jesus, a pregação do Evangelho do Senhor. Vida eterna está sendo oferecida. Quem necessita de vida, Jesus salva o pecador. Em 94, quando nós começamos a congregarmos aqui, nós tínhamos 5 a 6 irmãs no círculo de oração. Deus operava maravilhosamente. No ano de 95, dirigimos a congregação Antiga 15, e na época foi quando a quadra teve que ser removida, as pessoas, e a congregação que estava ali também adquiriu o lote na Nova 51, e nós estivemos ali, pela misericórdia de Deus, junto com os irmãos, dando os primeiros passos naquele lugar, onde cercamos o lote e ainda limpamos, trabalhamos um pouco ali. Eu fui solicitado pelo pastor Xavier para trabalhar na congregação da Antiga 15, mas a nossa passagem lá foi uma passagem muito rápida. Foram apenas 2 meses e alguns dias. Foi um tempo muito maravilhoso, um tempo muito abençoado por Deus. E nós contamos ali com muitos irmãos que nos ajudaram e uma juventude que marcou a minha vida, dentre os quais o jovem Wesley Lemos, que hoje é pastor, presidente de campo, seu pai, irmão Francélio. Então foi um tempo muito abençoado. Deus me deu a graça de, ao lado na época, presbítero Zacarias, nós fazermos o lançamento da pedra fundamental da construção desse templo que está sendo inaugurado. No ano de 1996, quando iniciamos aqui esse templo, aqui sob o comando do pastor Zacarias, iniciamos aqui cavando os primeiros buracos para a edificação desse templo. Como morador aqui próximo do templo, era um ponto de apoio que congregávamos na minha casa até a construção do primeiro templo pequeno ao lado, para em seguida começarmos o templo. Eu vindo da 111 fui para começar a construção da congregação que é a Nova Jerusalém na 51. E lá realmente marcou muito a minha vida, que foi uma grande batalha para construirmos aquela igreja. Na seara do meu rei vou trabalhar, com coragem, força
força e vigor, porque sei que recompensas ganharei. O irmão Odilo, com a sua família, teve uma participação muito grande, que é quem ia em Porto Nacional comprar os tijolos, e às vezes muitos irmãos levantavam pela madrugada para ir carregar esse caminhão. Se hoje é difícil, na época ainda era mais ainda, porque alguns tinham bicicleta, outros eram a pé. O único carro que tinha era o carro do irmão Zacarias. E com a participação do irmão Francélio, sempre estava conosco. Antônio Barbosa, que na época estava conosco, que é o pai da Ueliânia, também foi uma grande pessoa que nos ajudou, o irmão Albertina. O dia que o irmão Zacarias fez a convocação para comprar o cimento para rebocar a igreja e fazer o contrapiso, ele calculou 100 sacos de cimentos. Na sexta-feira à noite, ele fez a convocação. Quando foi no domingo pela manhã, os 100 sacos de cimento estavam encostados nessa parede daqui. Irmãos traziam cimento no carrinho de mão, outros traziam de bicicleta, outros traziam nas costas, mas o Senhor abençoou. A gente viu o grande empenho dos irmãos para conosco. As irmãs traziam suco para a gente, trazia água, trazia uma farofa. E às vezes eu ia a pé para o trabalho, que não tinha carro, não tinha bicicleta, e o pastor Zacarias convocava a gente para o mutirão. E quando eu chegava à noite em casa, eu dobrava o meu joelho e pedia para o Senhor que eu vinha para o mutirão, mas quando fosse na segunda-feira, eu não poderia estar cansado, porque eu tinha que trabalhar. E o Senhor era fiel comigo. Eu amanheci o dia, é como se eu nunca tivesse trabalhado, tinha mais força, mais vigor, e o Senhor abençoava. Quando estávamos terminando já a construção, faltava colocar piso e pintar a igreja, foi o tempo que eu fui transferido para 23, e nesse período assumiu o pastor Pires. Nada mudou, o coxo se levanta, o cego pode ver, pois Cristo tem poder. Se tua fé a Cristo entregar, Ele tem poder e nunca mudará. Nada mudou, o tempo se passou, mas Cristo ainda vem, Ele me salvou. Nada mudou, só Cristo tem poder, eu posso lhe provar que seu amor nunca... Quando fui designado para vir para cá, em 99, e ao chegarmos aqui tivemos muitas experiências com Deus, aonde tivemos vários cultos com a presença de Deus de forma marcante. Em um culto, em um certo dia, ao percebermos a presença de uma pessoa que chegou na igreja, trazida por alguém, sentada em uma cadeira, pois não podia se locomover. E naquela ocasião, com o desenvolver do culto, Deus começou a manifestar o poder, a glória, de maneira que, na hora da oração, trouxeram aquela pessoa à frente, e ali, ao orarmos a Deus, aquela pessoa que foi levada à frente naquela cadeira, saiu andando para a glória do nome do Senhor. Nada mudou, de Cristo e sua glória, o pão de cada dia a nós nunca faltou. Escrito no lindo hall, muito além do sol, eu habitarei. No céu, um anjo serei, além das estrelas, com Cristo meu Rei. 2006 até o ano de 2012, tivemos uma passagem na congregação da 51, desfrutamos de grandes bênçãos de Deus, fomos bem recepcionados pela congregação nesse período. Todos os irmãos se uniram para a construção da casa pastoral, para a construção dos muros,
para o melhoramento do ambiente da casa de Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade de dirigir a 51, uma igreja muito próspera, uma igreja dedicada, e tem uma equipe de obreiros muito dedicado, crianças dinâmicas, que tem um círculo de oração muito unido. Aqui neste lugar tenho aprendido muito, porque é uma igreja que honra seu pastor, que honra a sua liderança, que tem tocadores amigos, que tem jovens fortes. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo